Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre a encíclica do Papa João Paulo II, chamada Veritatis Splendor. Essa encíclica está disponível no nosso site, no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/programa Eclésia, para você ler na íntegra, que é um texto muito rico, muito bonito. Padrinho, tem alguns aspectos que eu queria que o senhor comentasse ainda, mas já que a gente está no último bloco, para ficar bem claro para quem ainda talvez não entendeu ou ainda não pôde perceber essa riqueza dessa encíclica. Se o senhor pudesse resumir em poucas palavras, o que o Papa João Paulo II quis dizer com essa encíclica? Olha, ele quer dizer, usamos uma palavra bem clara, que não se pode usar uma máscara diante de Deus. Pelo fato que fomos criados à imagem e semelhança dele, devemos manifestar com as nossas obras a coerência e a nossa fidelidade. Por isso ele não poupa ninguém. Ele começa a falar de todas as pessoas, de nós que somos os crentes, de eu que sou padre, de um político também, de todas das várias teorias ou ideologias que existem e que distorcem da verdade. Não se pode enganar a Deus através de um comportamento, digamos assim, duplo. Hoje a psicologia afirma a existência, às vezes, numa pessoa de uma dupla personalidade. Isto diante de Deus não pode existir, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso devemos ser pessoas coerentes com o que nós acreditamos, professamos, ensinamos diante das demais pessoas. E o Papa se dirige exatamente, até vou dizer claramente, prezados amigos telespectadores, uma atenta leitura desta carta encíclica deixa a pessoa um pouquinho angustiada. Padre Guido. Sim, eu acho que o Papa escreveu um pouco triste. Como se fosse uma voz solitária, o senhor diz assim? Como se fosse uma voz solitária, porque até dentro da igreja estava indo de moda determinadas ideologias, certo? E, sobretudo no campo moral, do comportamento, e que não respeitam a ideologia autenticamente cristã. Certo. Por isso o Papa, como verdadeiro pastor, quer conduzir as suas ovelhas no caminho certo. E ele apela para o nosso bom senso e pela capacidade que temos, se for até o caso, de corrigir determinados caminhos errados. E o Papa se faz forte também de uma presença na história de uma categoria de pessoas cujo número só Deus sabe e que nós chamamos de mártires. Pessoas que não tiveram medo até de perder a sua vida física por causa do ideal cristão. Certo. Pessoas que não traíram o seu credo. Gente, sabemos a história da vida da igreja, que os primeiros 300 anos foram muito difíceis. Imperadores, um mais cruel e feroz do que o outro. Pessoas que, como assinamos no outro bloco, faziam questão de serem adoradas, não veneradas. Adoradas, até com oferecimento de incenso, que é o sinal de estar diante de Deus. Pessoas que fizeram um passo, infelizmente, por atrás na história, repetindo erros que até a humanidade já tinha feito milhares e milhares de anos atrás. Por exemplo, considerando até a pessoa do faraó do Egito como o supremo Deus. Pelo contrário, o Papa apela ao uso até de qualidades espirituais que nós chamamos de virtudes: respeito, obediência, fidelidade, submissão, certo? E diante do que nós recebemos gratuitamente, a palavra de Deus, o ensinamento do magistério, o catecismo que nos orienta no nosso dia a dia e, sobretudo, a parte mais íntima, a nossa consciência. Ô, Padre Guido, é como o senhor falava do martírio, do mártir. É como se o mártir fosse exatamente o exemplo do que recomenda essa encíclica. Né? Daquele que não vendeu, não relativizou a sua moral, sim, a ponto de, inclusive, dar a própria vida em nome disso. Né? Exato. E o Papa não acena somente aos mártires cristãos que deram a sua vida pela fé. Acena também aos mártires civis,
Certo. Pessoas que diante de um ideal nobre, por exemplo, aqui no Brasil temos o Tiradentes, por exemplo. Todos os países do mundo, para conquistar a sua liberdade, tiveram seus mártires. Também eles, diante de um ideal que ajudava a construir uma identidade de serenidade, de liberdade, em qualquer país do mundo, merecem ser lembrados. O Papa lembra deles também na história. Que deram a sua vida, por exemplo, por um valor cívico ou pela pátria, algo assim que o senhor está dizendo, né? Exato. Quando depois se fala da fé, o Papa acena que este fato de doar a vida não é uma novidade no Novo Testamento. Nós temos vários episódios também do Antigo Testamento. Por exemplo, todos têm na Bíblia, podem conferir no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 7, quando temos aquela mulher que não quis oferecer incenso para o imperador, certo? E que preparou o fogo, ele foi jogado no fogo. E logo em seguida, os seus 7 filhos imitaram a mamãe. Entraram no fogo e deram a sua vida. Olha que exemplo, gente, maravilhoso, de pessoas que não têm medo de perder a vida. Acenamos no segundo bloco a ideologia nazista, né? De considerar uma raça superior da outra com aquele holocausto, como é chamado, a palavra bem certa, certo, uma imolação de um povo, milhões de pessoas. Não esqueçamos que entre essas milhões de pessoas havia também alguém, um sacerdote, Massimiliano Kolbe. É verdade, já falamos bastante dele exato, aqui. que superando estas falsas ideologias, apresentou a ideologia cristã, que deixou até os mesmos nazistas sem palavras, sem comentário. Se ofereceu a sua vida para salvar uma outra pessoa. Quer dizer, exerceu aquilo que orienta a encíclica, agindo como imagem e semelhança de Deus, foi pautado por uma moralidade baseada no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, no magistério, enfim, no catecismo da Igreja Católica, e não deixou-se relativizar. Perfeito. Né? Não é isso, Padre Guido? Perfeito. E ainda continuando nesse tema, lembramos também uma Edith Stein. Exato. Também professora, inclusive, olha, de filosofia. É, tudo a ver. Tudo a ver com o que a gente está discutindo exato, aqui. Que dedicava a sua vida nas maiores cátedras universitárias da Alemanha. Quando ele descobriu o ideal cristão, não teve medo de deixar até toda a sua cultura de lado e se imolou como vítima, né, mártir, né, considerada e venerada como santa na igreja. Padre Guido, eu conversei aqui rapidamente no final do último bloco, quando eu deixei bem claro aqui que o senhor ia fazer um breve comentário, talvez o último para encerrar o nosso programa, que o Papa João Paulo II chega de maneira extraordinária, eu acho fantástico isso nessa encíclica, a ponto de, até mesmo, deixando claro, aqueles que não conseguem viver de maneira clara, ser coerente com a fé, com o chamado, né? Seja do ponto de vista individual, como a gente já falou desde o início, também do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, mas também ele inclui aí as instituições católicas. Sim. Ele chega a sugerir que devem ser tiradas, né? Arrancadas o nome de católico, por exemplo, de um colégio ou de um hospital, de uma clínica, caso não estiverem vivendo de acordo com a doutrina. Padre Guido, isso é impactante. Sim. Se alguém tiver a possibilidade, através do nosso site, de ler esta carta encíclica, não se escandalize do número 116, onde ele exatamente afirma e se dirige aos bispos, exigindo que seja retirada, em caso de incoerência, a denominação de católicos para escolas, universidades, clínicas e serviços sociosanitários que se dizem estarem protegidos pela Igreja. Absolutamente. Repito, né, que não se pode usar uma hipocrisia ou uma falsa ideologia usar uma máscara de falsidade ideológica diante da doutrina. Por isso, se uma escola é católica, o ensinamento é católico. E isso é muito importante. Estamos numa época, prezados amigos, telespectadores, de renovação de matrículas na escola. Se nós queremos que os nossos filhos tenham uma formação e educação católica,
saibamos muito bem em pensar qual é a consequência disso na formação deles, certo? Porque não adianta, e são casos práticos, nós padres tantas vezes trabalhamos até nos colégios, não adianta inscrever, matricular uma criança, uma adolescente num colégio católico e depois exigir no colégio que não se ensine nada de religião. Não, está errado. Isso é muito forte, achei muito profundo isso. Às vezes, senhor, está bem marcado. A orientação da escola é de formação católica. E, portanto, o ensinamento visa estar em sintonia com o ensinamento da igreja. Quer dizer, se apesar de ser católico, tirou de lá o evangelho, colocou uma ideologia no lugar, o Papa disse que prefiro que tire o nome de católico do que ele ficar dando contra-testemunho. Perfeito. Né? E esta expressão, Eric, vale um pouquinho para todos nós. Eu diria, estamos diante de um exame de consciência, com a leitura desta Veritatis Splendor, porque atinge a vida íntima de todos nós. Pois é. Procuremos, portanto, dar uma bela resposta positiva, fazendo que sejamos coerentes com tudo que nós professamos. Ô, Padre Guido, a gente já está encerrando aqui o nosso programa, a gente quase não tem mais tempo, mas eu já vou pedir para o senhor dar a bênção. Essa encíclica foi escrita em 93, né? Sim. 2 anos depois da queda do Muro de Berlim. Em 84 e 86, a Igreja já havia se pronunciado contra a teologia da libertação. Desse ponto de vista, a ideologia, desse ponto de vista de substituir a moral correta por um simulacro de ideias, que é o caso de uma ideologia. O senhor acredita que o Papa João Paulo II também pensou no problema da teologia da libertação quando escreveu essa encíclica? Não somente pensou, teve que enfrentá-lo, né? Porque estava no auge, estava bem lá em cima, né? A teologia da libertação, e não tendo uma orientação do magistério da igreja, eis que a voz de determinar, até pastor, até bispos, criaram uma verdadeira distorção no conhecimento disso, e sabe como é que é? Diante de uma autoridade religiosa, facilmente se acredita. Ainda bem que o Papa estava chegando vitorioso pela queda do muro, né, de Berlim, a queda do comunismo, etc. E o Papa queria ensinar bem claro que não existe uma teologia com uma violência, com uma ganância, com, digamos assim, uma maneira que não bate com os princípios éticos da Igreja. Uma teologia sem Deus, pautada num pensamento ateu, né? Ateu, exato, não pode existir, né? Aliás, esse é assunto interessante, mas temos um programa sobre isso lá no nosso site. Outra hora a gente comenta mais sobre isso, porque não temos mais tempo, Padre Guido. Só dá tempo do senhor nos dar a bênção para encerrar. Tá bom, como sempre, vou dar a bênção para todos vocês, meus amigos, um abraço especial ao povo da cidade de Pirenópolis, no Goiás, que nos hospedou nesses dias passados, e para o nosso grande amigo Adalberto Gambolonga de Criciúma, que não perde nenhum dos nossos programas. Muita paz, muita serenidade e muita boa vontade de agradar a Deus com o nosso estilo de vida. A bênção de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. O senhor afirmaria, por exemplo, que o esplendor da verdade é o próprio Cristo? Ele é a nossa imagem mais bela que nós temos na nossa frente, no esforço da imitação da pessoa dele. E isso é possível quando mais o amamos e quanto mais o conhecemos. Obrigado, Padre Guido. Afinal de contas, ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente está aqui cada vez mais querendo aprofundar nos ensinamentos desse nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja que ele deixou fundado na pessoa de nosso querido Papa, primeiro Papa da história, São Pedro, né? A nossa fé católica. Bom, na semana que vem a gente continua conversando sobre algum outro assunto relacionado à fé católica. Você pode acompanhar, como já dissemos, lá no nosso site, assistir o nosso programa durante a semana. Mas na TV, só semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.